Olá, boa tarde. Fábio Nasri, mais um Café com André Luiz, pela AME São Paulo, para você. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante, ao meu ver, que é a questão das leis divinas, como é que a gente faz esse mecanismo de reparo e reparação das leis divinas. E para isso, eu gostaria de começar a contar um pouco para vocês da forma que eu vejo. É uma visão talvez um pouco particular, mas eu queria dividir isso com vocês. Quando nós mencionamos lei, né, o que você imagina? Você imagina um tribunal, você imagina que tem juiz, que tem réu, que tem jurado, e no final esse martelinho aqui vai dizer para a gente que existe uma sentença. Né? Alguém, de certa forma, deu para a gente uma sentença nos colocando uma pena. Né? Então, quando a gente imagina lei divina, a gente imagina que, de uma certa forma, alguém vai nos punir por algo que nós, de fato, tenhamos ou não feito. Mas será que esse é a única forma de ver isso? Será que não existem outras formas de a gente ver isto? Né? Será que a gente não pode imaginar que a lei divina ela é uma lei física? Né? Por que a gente imagina a lei e imagina uma lei de alguém que nos pune? Né? Será que não podia ser uma lei de Newton? Porque quando a maçã cai, obedecendo à lei da gravidade, também é uma lei. Né? Eu não estou querendo que vocês entendam essa equação aqui complicada, né? Mas eu estou querendo que vocês imaginem a lei divina como uma lei de Newton, uma lei newtoniana. Porque parte do que permeia a forma como existe a manifestação divina é uma lei que pode ser física. Né? O Deus age através das leis do universo. Por que então as leis não podem ser leis físicas? E a gente tem que imaginar que está sendo punido, né? Mas de repente as coisas que acontecem conosco são coisas arranjadas pelo universo exatamente para nos ajudar. E o mecanismo pela qual essas coisas são arranjadas no universo são necessariamente leis universais. Então eu pergunto, por que essa dúvida? Né? Por que a gente sempre fica pensando nisso? Né? Porque, de certa forma, nós temos a nossa cultura judaico-cristã. E essa cultura judaico-cristã faz com que a gente imagine essa carga de peso sobre nós. Né? Essa é uma herança que nós herdamos. Mas, puxa, a gente pode pensar de um outro jeito. Né? A gente pode usar outras formas para estar pensando sobre isso. E é isso que eu vou convidar vocês hoje aqui, nesse bate-papo comigo, nesse nosso Café com André Luiz. E por que eu volto nesse tema? Né? Eu gosto muito dessa analogia que é a lei do caos, né? A lei dos fractais. Né? O que é o fractal? O fractal é uma organização que obedece a uma lei da natureza, na qual as estruturas vão se dividindo no micro do mesmo modo como elas se dividem no macro. Ou seja, toda vez que você for ampliando, por exemplo, esse ramo aqui essa folha, né, você vai ver que a árvore também e a folha elas vão se dividindo em ramos menores. Isso não é feito de modo aleatório, isso é feito de modo determinado pela natureza. Né? E se nós formos entender que a natureza vem de Deus, em última análise, é determinado pela lei divina. Então, a lei divina, em última análise, determina como, por exemplo, as árvores vão se dividir nos seus galhos, determina como as ramagens vão se dividir nas suas microestruturas, e a lei do fractal, ela mais ou menos diz para a gente que o que acontece no macro acontece no micro. Perfeito? Agora, veja que interessante nesse outro lado.
as estruturas do nosso corpo, né, as arterinhas do nosso coração, os ramos do nosso pulmão, toda a nossa arquitetura de neurônios, ela também obedece à mesma lei de fractal. Olha que coincidência! Será que é porque a gente também, em nível de estrutura corporal, obedece essa tal da lei divina? Quer dizer, se nós obedecemos à lei divina e as estruturas da natureza obedecem à lei divina, está todo mundo sobre o mesmo guarda-chuva da lei, que não é uma lei de tribunal, é uma lei determinada pelas leis do universo. E quem fez o universo foi Deus, então são leis divinas. Eu estou mostrando a vocês que essas coisas, né, essas estruturas da natureza, mesmo as estruturas do nosso corpo, estão familiares para a gente. Ou a gente olha para elas ou elas estão dentro da gente. Então, se todos nós estamos nesse mesmo caldo, nesse mesmo modo de organização, por que a gente vai estranhar e vai buscar uma punição? Né? Por que a gente sempre tem que achar que as coisas que acontecem com a gente, elas são para nos punir? Né? Por que a gente não pode imaginar que as coisas que acontecem na nossa vida, para o bem ou para o mal, elas podem ter um caráter de nos auxiliar, de nos ajudar a organizar? E esse é o ponto. Eu acho que esse é o principal. Quer dizer, a gente começar a mudar esse jogo de imagem que a gente acabou construindo para a gente mesmo. Porque você pode escolher que Deus você quer. Você prefere um Deus que te ilumine, que irradie luz, força, esclarecimento, entendimento, ou você prefere um Deus que aponta e pune, né? É você que escolhe o Deus que você quer, né? É você que escolhe o modelo que você quer. É lógico que eu tenho certeza que nessa hora todos vocês estão pensando: ah, não, eu quero esse Deus legal aqui, eu quero esse Deus que ilumina, eu não quero esse Deus que aponta. Ótimo, perfeito, cara pálida. Eu também acho que eu também não quero esse Deus, mas vamos combinar aqui que ninguém nos ouça, não tem ninguém ouvindo a gente mesmo, só estamos eu e você aqui. Vamos fazer uma pergunta. Quando alguém, por exemplo, faz alguma coisa que não é legal e essa pessoa, de alguma forma, tem algum revés na vida, intimamente, você ali com seus botões não pensa: bem feito. Eu sabia que o fulano ia se enrascar nisso, eu sabia que isso ia dar errado. Se você pensa desse jeito, eu te pergunto, você está associado com que Deus? O Deus de luz ou o Deus que pune? Porque não adianta nada você falar que é um Deus legal, um Deus que te ilumina e tal, e você, nos seus mecanismos internos, usa esse Deus que aponta. Então, quem é você? Né? Então, se você quer se alinhar com este tipo de divindade, seja você mesma algo que se espelhe nela. Isso é profundo. E isso é um exercício que a gente tem que fazer o tempo todo. E por que é importante isso? Porque, veja, se nós entendermos que nós somos criaturas milenares, ao longo destes milênios, nós morremos de tudo que é jeito. Morremos assassinados, pulamos do penhasco, morremos afogados, morremos de doença, matamos, fomos para a guerra, saímos de guerra, ou seja, a gente tem um vasto passado. E muitas das nossas ações do passado, nós não nos orgulhamos. E quando nós desencarnamos, nós somos apresentados a essas ações menos nobres que nós cumprimos. Isso gera em nós, em tese, um núcleo de culpa. A gente se sente culpado, porque, imagina, você está aqui na sua vida encarnada hoje, você tem conta para pagar, tem trabalho, você come, dorme. Imagina você no mundo espiritual que você não tem nada disso, só sobra você e as suas ações. Aquilo vai ficar martelando na sua cabeça. E aí você vai ter duas alternativas. Ou você vai ficar se punindo o resto da vida, ou você vai começar a querer reparar. Se você for se autopunindo, você vai se ligar a um núcleo que não é bom, né? Um núcleo que vai te levar a ficar nesse mecanismo sem dele sair, e você pode durar milênios nele. Isso se você tiver lúcido o suficiente para determinar que você chegou ao menos a saber que você se sentiu culpado, porque tem gente que passa milênios e nem percebe que desencarnou.
Mas suponha que você chegou nesse ponto no núcleo da culpa e você decidiu se regenerar, isto gera este núcleo de remorso, de arrependimento, e você pede por uma regeneração. Na hora que você pede por uma regeneração, segundo o próprio André Luiz, este núcleo de força é transferido para o seu perispírito na sua próxima encarnação. E esse núcleo de forças vai gerar uma determinada característica física que vai, por exemplo, tornar você mais suscetível a determinadas condições de saúde, ou vai arquitetar na sua vida determinados encontros que vão fazer você ter a oportunidade da reparação. E aí, a partir disso, todas as suas experiências vão estar sob a lei divina. Não a lei de punição, mas as leis do universo. Como é que isso funciona? Então vamos lá. Todo mundo tem um histórico espiritual, né? E esse histórico espiritual faz com que a gente deseje um plano reencarnatório. E nesse caso, nós então assumimos compromissos para que estes planos reencarnatórios ocorram e a gente consiga a nossa tão almejada reparação. Para que nós nos reparemos e para que nós realizemos as nossas tarefas e missões, o Papai do Céu dá para a gente alguns instrumentos. O primeiro deles, ele enche o nosso tanque com uma carga fluídica. Todos nós temos um fluido que vai fazer com que a gente tenha vitalidade para viver. O fluido determina o nosso tempo de vida, determina quão vital nós seremos, né, a nossa imunidade e por aí vai. Lembra daquela passagem do André Luiz, quando aquela senhora está lá no laboratório onde estão promovendo ou discutindo como será o novo corpo físico dela, e o técnico lá do laboratório fala: a senhora não me volta antes dos 70 anos, porque a senhora tem energia para 70 anos. Né? Então, Papai do Céu, para que a gente realize a nossa tarefa, coloca ali a nossa carga fluídica. E nós todos nascemos com um mapa genético. Esse mapa genético vai dar não só as nossas características físicas, como nós nos aparentamos, mas também as nossas possibilidades de doenças, as nossas habilidades, né? Que é o mapa genético é a forma através do qual os nossos cromossomos se expressam e as nossas células funcionam. E vai colocar a gente, então, com esse mapa genético, com essa nossa aparência, com esse nosso modus operandi, com uma determinada carga fluídica, num meio ambiente próprio. Esse meio ambiente próprio, ele se dá através da família, né, do nosso local geográfico, da onde a gente se encontra no nosso país, na nossa família, quer dizer, onde a gente nasce, com quem que a gente se relaciona. Então, não adianta a gente achar que nasceu no lugar errado, não adianta a gente achar que não merecia aquele pai ou aquela mãe, porque, na verdade, nós estamos no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Pode ser que a gente não goste, mas tudo ali é para que a gente realmente possa desempenhar e realizar a nossa tarefa, porque nós nos comprometemos. Então, em última análise, está tudo certo. Então, se tudo der certo, nós seremos completistas, segundo Emmanuel. É comum ser completista? Não, infelizmente é raro, né? Porque o que é um completista? É aquele que utiliza todos os recursos que a gente foi acariciado de um modo adequado para que a gente possa complementar a nossa tarefa aqui no mundo encarnado. Se isso acontecer, nós somos completistas. É fácil? Não é fácil. E por que não é fácil? Porque a gente literalmente acaba escorregando, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente pode usar errado a nossa carga fluídica. Nós podemos, por exemplo, gastar nosso fluido com exageros. Quer exageros de trabalho, quer exageros com os vícios, alcoolismo, quer exageros com até excesso de atividade esportiva, quer gastando a nossa vitalidade com desnecessidades, né? E nós vamos perder, então, um tempo importante de vida, porque na medida em que nós vamos perdendo a nossa carga vital, nossa longevidade encolhe.
Também o mapa genético, né, ele vem com uma possibilidade de doença. Isso não quer dizer que a gente vá ter todas elas. A gente pode encarnar aí por uma determinada condição, mas a gente também pode agravar a nossa prova e cutucar, por exemplo, um mapa genético que poderia haver uma possibilidade de uma determinada doença neoplásica ou câncer, e que se a gente sair fumando por aí, esse risco acaba acontecendo de uma forma que ele não precisava, né? Por invigilância. Também o meio ambiente, a gente pode decidir abandonar a nossa família, abandonar o nosso país, abandonar a nossa tarefa, porque a gente acha que esse país não é bom para a gente. A gente acha que é bom é aquele país ali de primeiro mundo, aquilo lá é bom, isso aqui não é para mim, né? Ou seja, a forma como nós pensamos, o nosso pensamento, a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa não aceitação da tarefa, o nosso indevido exercício do livre-arbítrio, as associações infelizes que a gente faz através da lei das semelhanças e da atração entre os encarnados e desencarnados, faz com que a gente, às vezes, tenha companhias menos nobres, vícios da mente, vícios do corpo, erros de alimentação, né, distúrbios de sono, excessos de trabalho, isso faz com que a gente acabe, muitas vezes, esgotando as nossas possibilidades de regeneração antes do momento. Isso tem influência, por exemplo, para onde a gente vai quando a gente desencarna. Então, a lei divina, né, ela não quer dizer que a gente vai para o purgatório porque a gente não foi bom. Não quer dizer que a gente vai para o umbral porque a gente não foi bom. Aonde a gente vai também é uma lei física. A doutora Marlene Nobre tinha uma expressão que eu gostava muito, que ela chamava peso específico do perispírito. E eu pessoalmente gosto muito dessa imagem, porque eu acho que ela ajuda a gente a pensar. Imagina um satélite que decola aqui da Terra rumo ao espaço. Ao longo do caminho, da jornada, ele vai se livrando desses tanques aqui, ele vai ficando mais leve, até que ele chega à forma de um satélite. Nós somos iguais. Quando a gente decola aqui da Terra, ou seja, quando a gente desencarna, a gente vai se livrando dos nossos pesos que a gente purgou através do nosso corpo. A doutora Marlene tinha uma expressão muito legal, que ela falava que os centros de força eram um carvãozinho para o qual a sujeira do nosso perispírito drenava para o nosso corpo. E ao drenar para o nosso corpo gerava disfunções e doenças, ou seja, tudo isto era para clarear o nosso perispírito, para aliviar o nosso perispírito, de tal sorte que o nosso perispírito, com menos peso, conseguisse alcançar, por exemplo, essa posição do satélite. Imagina alguém que desencarna aqui na Terra, né? Ele pode chegar aqui nas câmeras retificadoras do nosso lar, mas muitos vão direto, outros passam por colônias espirituais no meio do caminho porque não têm condição de chegar aqui. E alguns ficam realmente em regiões umbralinas porque não têm condição de ficar aqui, não porque Deus é ruim, porque você não consegue por uma lei universal, por uma lei física. E essa lei física obedece à sua condição que você se impôs. Então, não é culpa de ninguém. E aí eu vou mostrar para vocês uma imagem que eu gosto, que é a lei do chiclete, né? Imagina que aqui é o seu espírito querendo descolar da face da Terra, querendo sair do planeta Terra e ir para outro planeta, tal, mas esse planeta ele tem uma determinada gravidade e o seu espírito, enquanto tiver essas ligações aqui com o seu passado, ele não vai decolar. Ele vai sempre ficar ligado a estas traves. Imagina aqui que cada pontinha dessas é uma encarnação que, de uma certa forma, você foi infeliz ou você prejudicou alguém. Enquanto você não desfazer esse ponto de ligadura, você vai pisar no chiclete, o chiclete vai te reter, né? E como é que a gente desfaz isso? Imagina que isso daqui, né, suponha, você lá na literatura André Luiz tem milhares de casos, né? Suponha aquelas coisas típicas do André Luiz há 200 anos atrás,
tinha um triângulo amoroso e você matou o seu melhor amigo para casar com a esposa dele, né? Ou seja, você ali criou um núcleo, você criou um núcleo de energia, mas energia é matéria, né? De uma certa forma, aquela matéria está ali, né? E você precisa ir lá e desfazer aquele núcleo. Vocês já devem ter ouvido naquelas colisões de elétrons que se promovem nos aceleradores lineares de partícula, lá em Genebra, em qualquer lugar, ou seja, eles fazem um elétron chocar com o outro. Na hora que uma matéria encontra antimatéria, aquela matéria não existe mais. Aquilo se desfaz. Ou seja, a única forma de aniquilar aqui o meu corpo é me apresentar um anti-eu, o contrário de fazer eu me chocar com ele, aí eu desapareço. Então, de certa forma, este núcleo de energia menos feliz que você mesmo organizou no seu passado, a única forma dele se desfazer é com este antídoto. E este antídoto é a nova experiência, através da qual você vai se regenerar. Doutora Marlene, né, ela tinha uma teoria, né, ela gostava muito da teoria das cordas, né, e aqui um pequeno bate-papo com vocês, né, uma vez nós fomos nos Estados Unidos dar aula, eu, Décio, doutora Marlene, lá em Fort Lauderdale. Acabou lá o evento e a gente decidiu ir para um outlet, né. E o Décio tinha encomenda dos filhos, eu também tinha minhas encomendas, e a gente falou, olha, daqui uma hora a gente se encontra. E naquela época, nos outlets, tinha uma livraria chamada Barnes Nobles, nos Estados Unidos. E a doutora Marlene se enfiou na livraria. Depois de uma hora, Décio com as sacolas, eu com outras tantas, e a doutora Marlene cheia de livros. Doutora Marlene, o que é isso? Era livro de física, era livro de física quântica, era livro de tudo que é coisa. E ela gostava da teoria, porque ela estudava muito, ela tinha uma cabeça muito aberta. E uma das teorias que ela gostava era a teoria das cordas, né? Onde se pressupõe que, que a gente tenha 11 dimensões que estão ao mesmo tempo acontecendo. Vamos só imaginar aqui, hipoteticamente, que a sua história, por exemplo, é essa linha aqui. E vamos imaginar que nesse momento a sua história cruzou com a linha de outra pessoa. E aqui, de certa forma, aconteceu esse nó energético. Algo aconteceu aqui que não foi bom. E se você não desfizer isso, a sua linha não vai flutuar aqui em cima e você não vai conseguir ir para outros planetas. Qual é a forma? A forma é o mundo espiritual se reorganiza para que daqui a X tempos você e essa pessoa, por exemplo, se encontrem aqui, num outro momento. E vocês cruzam de novo numa outra situação na qual você vai ter condição de ser submetido a um fato que vai fazer com que exista o antagonismo da energia que você causou. Ou seja, se você causou sofrimento, essa energia, esse núcleo do sofrimento, de uma certa forma, só vai ser desfeito se você vivenciar esse mesmo núcleo de crescimento, de sofrimento. Isso não é punição. Isso é lei universal. Ou seja, nós, para nos repararmos, temos que ter, de certa forma, uma experiência que seja semelhante àquela que a gente causou. Isso não quer dizer que tudo tenha que ser pão, pão, queijo, queijo, olho por olho, dente por dente. Isso não quer dizer que se você matou alguém com um tiro, essa pessoa vai te matar com um tiro. Por quê? Porque existem atenuantes, existem agravantes, existe o perdão, existe a capacidade de regeneração. Você não precisa necessariamente passar exatamente pela mesma coisa. Mas o importante é que o seu sentimento seja muito parecido àquele sentimento que você, de certa forma, gerou no outro, para que as duas partes se sintam libertadas umas das outras, para que todo mundo se sinta em harmonia de novo com a lei divina. Então, na verdade, as leis encarnatórias, elas têm esse princípio, né? Essas são as leis divinas, né? Existe a lei de caridade e amor,
Mas essa é fácil, essa eu sei que todos vocês praticam todos os dias e sabem de cor. Lei do serviço do trabalho também é conhecida, né? O trabalho dedicado ao próximo, né? A lei da afinidade, da sintonia, ou seja, a gente tem afinidades e sintonias, e isso é importante para a gente se ligar a pessoas e a fatos, né? Lei do progresso, da evolução, também isso não é novo para vocês. Mas o que pega é essa aqui. É a lei de causa e efeito, é a lei de ação e reação. Porque esta, para nós, acaba nos remetendo exatamente a essa questão da punição. O que diz essa lei, por exemplo? Toda ação, pensamento ou sentimento gera uma consequência correspondente, boa ou má, que retorna ao seu originador. Ou seja, uma lei causal, uma lei típica de ação e reação. E essa lei, ela é onipresente, ela é demonstrada em todos os momentos, através do que você pensa, através do que você fala, através do que você sente. Tudo isso gera uma ação e uma reação. Não é só aquilo que você faz, é aquilo que você pensa, é aquilo que você diz, é aquilo que você sente. Tudo isso reverbera e, de certa forma, volta. O próprio André Luiz, ele sofreu essa lei, né? Ele passou por ela, na medida em que, enquanto médico na Terra, ele viveu uma existência de excessos materiais, egoísmo, negligência, desleixo até com a própria saúde, e após a morte ele se vê numa zona de sofrimento, de umbral, onde o corpo espiritual, que ele mesmo lapidou, era doente, pesado, com dores físicas e morais da sua vida. Ou seja, ele não foi lá por punição, ele foi lá porque ele não tinha condição de ir para outro lugar. Por quê? Porque o perispírito dele carregava todas aquelas características que ele amealhou ao longo da vida dele. Ele não tinha condição de ir para outro lugar. E aí vem aqueles casos, né? Espíritos que cometem aborto, podem nascer com problemas ginecológicos, podem perder filhos, de certa forma isso está lá no sexo e destino, calúnia, difamação, você pode vir com problemas de fonação, os suicidas muitas vezes eles têm desorganização do corpo perispiritual, enfim, são inúmeras as formas através das quais a lei da ação e a reação podem ser manifestas. E a dosimetria disso também varia muito, como eu falei para você, de acordo com atenuantes, agravantes e por aí vai. Então, basicamente, nós temos um espectro grande de possibilidades no sentido de como essa lei pode acontecer, né? E aqui, né, vamos ver agora a comparação. Né? Em suma, a lei de ação e reação sob a ótica espírita é um convite à reforma íntima e à prática constante do bem, assegurando que o amor é a força transformadora e que molda o destino de cada um. Agora vamos lá, a lei física, a lei de Newton. Terceira lei é a lei da ação e reação. A toda ação corresponde a uma reação do mesmo modo, da mesma direção e sentidos opostos. Gente, não é a mesma coisa? Né? A questão toda é que o grande ingrediente, o sal da terra, nas leis ligadas à espiritualidade, o grande motor disso tudo é o amor. É só isso que transforma. E a gente tem na literatura André Luiz uma quantidade muito grande de exemplos de lei de amor, como, por exemplo, a Cipriana, né, que tem aqueles irmãos ali que estão na contenda, um matou o outro, enfim, eles não se perdoam de jeito nenhum, até que o mentor fala assim, não, esse aqui é um caso para Cipriana. E a Cipriana vem, e a Cipriana é um espírito com uma capacidade de amor assim imensurável. Ela olha para os dois e só aquela energia de amor faz com que os dois se curvem e chorem. Por quê? Porque não precisa nada mais que isso. Né? Oxalá um dia a gente seja uma Cipriana. Então, assim, o que eu queria dizer para vocês? Que a lei do amor, essa é a que vale. É uma reparação, ela é irrevogável,
Essa lei que a gente entende muitas vezes como lei de punição não é uma lei de punição, é a lei de amor, é a forma que Deus decidiu, é a forma pela qual Deus opera. Então, as leis universais são instrumentos na mão de Deus, são ferramentas na mão de Deus e são necessários para a nossa libertação e a nossa evolução, de tal forma que se a gente pisar no chiclete, o chiclete não vai mais segurar a gente, o nosso pé não vai nem perceber que tem chiclete. E vai acontecer o que aconteceu com o Dr. Bezerra de Menezes, que depois de passar por toda a sua trajetória aqui no mundo desta terra, foi autorizado a ir para outros mundos, mas ele não quis porque ele ainda tinha tarefas aqui. Mas ele só foi autorizado porque, graças às experiências dele, ele conseguiu se desvencilhar de todos os nós que ele tinha por aqui. Quando a gente contraria essa lei divina, né, nós criamos um evento. E toda vez que a gente ganha esse evento ganha vida e nos prende, nos envolve aqui nesse mundo. Porque esses eventos, eles são eventos que são núcleos de energia, energia matéria e vice-versa. Reabilitar envolve energia, envolve rever, envolve se arrepender, envolve pedir para voltar e regenerar. É o arrependimento. Como eu falei, existem atenuantes, circunstâncias nesse mecanismo. Né? E o fenômeno físico, ele é o que intermedia, ele não é o que starta, ele não é o que desencadeia, ele não é o que determina, ele é o meio, ele é a ferramenta, porque a lei é só uma, a lei de amor. Deus é amor. Espero que vocês tenham gostado, espero que isso faça vocês refletirem, né? Toda vez que acontecer alguma coisa com vocês, em vez de vocês se sentirem punidos, eu acho que seria muito bom se vocês mudassem um pouco o enfoque e se sentissem agradecidos pela oportunidade. Fico por aqui. Até o próximo Café com André Luiz. O meu muito obrigado por todos vocês estarem aqui conosco. Um forte abraço.